Livro de Isaías 53, versículo de número 4 e versículo de número 5. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. A Bíblia diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Curve a sua cabeça. Pai, obrigado por mais uma manhã de domingo. Nós damos um início à semana neste dia. E ao início de uma campanha, de um grande mover do Teu Espírito. De cura, milagre, libertações e maravilhas. Esse ambiente para a Tua manifestação vem sendo preparado já de antemão. Manifesta-se neste lugar através do Teu Espírito Santo, com Teu poder, usando a vida dos Teus servos. Que sejam dias onde o Seu nome será glorificado. Começa falando conosco, trabalhando no nosso coração, preparando a nossa mente, o nosso interior, para aquilo que o Senhor há de realizar, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Eu quero trabalhar com você algo que Deus colocou no meu coração para este dia, com o tema de uma mensagem dizendo: tomou sobre si. Repita comigo: tomou sobre si. Nós estamos na ceia e eu quero fundir a ceia com esse momento da palavra, porque Jesus tomou sobre si, o texto que nós lemos aqui, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós que reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há um período atrás, escute isso, eu venho passando por um processo muito delicado de crença. Diga comigo, crença. Nós estamos num mundo onde a incredulidade ela age com muita força. E nós que servimos a Deus, que professamos a fé em Jesus Cristo, que confiamos na palavra de Deus, nós não podemos ser dominados por aquilo que o mundo nos apresenta como regra ou como verdade absoluta. A Bíblia diz que nós cristãos, nós vivemos pela fé. E foi pela fé que os antigos alcançaram vitória, morreram atravessados ao fio da espada. E essa fé genuína, verdadeira, não pode ser destruída dentro do nosso coração por conta da incredulidade. Mas a circunstância, o cenário que nos rodeia, que nos cerca, muitas vezes vem para amassar e destruir a nossa fé. E esses dias eu tenho sido ministrado por pessoas, por amigos, por discípulos, pela esposa. Através do Espírito Santo de Deus, eu creio, despertando dentro de mim aquilo que já antes, desde que eu aceitei Jesus, existia. Uma fé pura e verdadeira no poder de um Deus vivo, invisível, mais real. Por que eu estou falando isso? Porque o meu cenário nos últimos anos, ou na minha história, é um cenário em relação à saúde, de confronto. De confronto, porque nós pregamos Jesus que cura, nós pregamos Jesus que sara, nós pregamos um Deus de milagres, nós pregamos um Deus de maravilhas.
E por que estamos sofrendo? Por que estamos passando por lutas? Por que estamos vivendo dores? E este confronto, ele vem para minar a nossa fé em Deus, sendo que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se sua fé morre dentro de você aquilo que faz agradar a Deus. E quando um homem ou uma mulher não consegue agradar o seu pai, não consegue agradar o coração do seu pai, ele terá dificuldade para adquirir do seu pai aquilo que o seu pai lhe pode conceder. Então o Espírito tem trabalhado muito no meu coração em relação a essa verdade. E nós estamos num cenário muito propício para falar disso. Nós estamos na Santa Ceia, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele morreu, venceu a morte, ressuscitou, e pela fé nós aguardamos que Ele vai voltar. Se tudo que pregamos não é verdade, não faz sentido estarmos aqui nessa manhã. É inútil no dia de chuva, de domingo, sairmos da nossa casa e nos reunimos nesse templo. Mas como pela fé nós acreditamos que é real, nós nos levantamos depois de uma semana de atividade, no meio da chuva, estamos aqui erguendo as nossas mãos e declarando: Santo, 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 Santo é o Cordeiro. E nós fazemos isso pela fé. Diga assim: eu tenho fé. Há um tempo atrás, no mínimo, se eu não me engano, 20 dias, um mês, conversando com a pastora em casa, surgiu o desejo de realizarmos esse trabalho aos domingos, e serão no mês de junho. Trazendo para as nossas vidas aquilo que Jesus já conquistou na cruz. O texto que nós lemos diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e carregou sobre si todas as nossas dores. O texto diz que Ele pegou as nossas transgressões, os nossos pecados e carregou sobre si. E por conta disso Ele foi esmagado, Ele foi moído por causa dos nossos pecados. E o texto termina dizendo que Ele triunfou e teve vitória sobre tudo isso. A partir daí, nós temos na cruz, na morte e na ressurreição de Jesus, vitória plena sobre tudo aquilo que o mundo prega como verdade. Nós estamos então aqui nessa campanha para trazer os céus sobre a terra. Nós estamos fazendo um alinhamento daquilo que é no céu aqui na terra. Independente se eu estou doente ou com uma enfermidade no corpo ou não, pela fé, eu declaro: eu já estou curado. Independente se você está com uma enfermidade no corpo ou não, pela fé, eu declaro: você já está curado. Pela fé eu declaro que você que está oprimido, aprisionado, algemado, eu declaro: você já está liberto. Porque Jesus na cruz, Ele conquistou isso. E toda a força do inferno, todo o domínio das trevas, Ele arrancou das mãos de Satanás. E hoje quem tem Jesus tem liberdade plena. Quem consegue entender isso, diga glória a Deus. Como eu dizia há um tempo atrás, uma semana, um mês eu acho, vem-se um grupo jejuando por esses dias, se consagrando por esses dias, orando de madrugada por esses dias, até um momento de oração em torno do quarteirão, com unção, com óleo, durante a meia-noite. Algumas pessoas fizeram, criando um ambiente. Que ambiente? Um ambiente de milagres, um ambiente de glória, um ambiente de cura e um ambiente de manifestação. Quando você quer que algo aconteça, de acordo com aquilo que você quer que aconteça, você tem que criar um ambiente. Se você quer festa, você tem que criar um ambiente de festa. Se você quer paz, você tem que criar um ambiente de paz. Mas se você quer a manifestação de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, você tem que criar um ambiente de fé. Porque Deus age através da fé. Tem uns amigos que estão levando um homem com uma dificuldade no corpo,
e desce ele sobre o telhado. E Jesus, observando a fé, a ousadia, manifestou o seu poder e gerou milagres naquele dia. Aquele homem foi abençoado, a sua família foi abençoada e os seus amigos se alegraram com isso. Mas existe uma coisa que impede ainda hoje que isso aconteça. E eu dei o exemplo da minha vida. O nome é incredulidade. Diga assim, incredulidade. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar, hoje, nessa manhã, nós vamos destruir a incredulidade. Nós vamos esmagar, nós vamos passar por cima e destruir a incredulidade. A incredulidade, ela vai avançando, tomando conta do nosso coração, e nós vamos achando que a vida é assim mesmo, que o sofrimento faz parte da vida, que a enfermidade faz parte do nosso cotidiano, e vamos aceitando, e aí vamos desmerecendo. Isaías 53 que nós lemos, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e carregou sobre ele todas as nossas dores. E vamos tomando posse daquilo que não é de Deus, vamos repudiando o que é de Deus e vamos sofrendo em vida. Esse não é o plano de Deus para você. Durante esses domingos de junho, se prepare, trabalhe seu coração. Você vai ver acontecer maravilhas, milagres, pessoas sendo libertas neste lugar, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, eu vou destruir a incredulidade. Por quê? Hebreus 11:6. Eu já ministrei sobre isso. Diz que a fé é aquilo que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade, ela é um empecilho para a sua salvação. Por quê? Para ser salvo, o que precisa? Crer. Se eu não creio, automaticamente eu sou incrédulo. Então, se a incredulidade toma conta do coração do ser humano, ela impede a salvação dessa pessoa. Além da salvação, a incredulidade é um empecilho para a sua libertação. Quem consegue entender isso, diga amém. Ela é um empecilho para os milagres que Deus quer realizar. Eu tenho um texto que eu guardo com ele no meu coração. Mateus 13:58. Se você quiser ler, acompanhe comigo. Esse texto fala que a incredulidade, ela limita o agir de Deus. Ué, mas Jesus e Deus não é poderoso? É lógico que Ele é. Mas quando a incredulidade entra, ela danifica e limita o agir de Deus na vida do ser humano. Quando a incredulidade entra no teu coração, ela paralisa o agir de Deus na sua vida. Olha o que diz Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Diga assim comigo, Jesus, diga forte, Jesus quer realizar milagres, mas a incredulidade limita o seu agir. Bata no peito e diga, na minha vida. A incredulidade limita o agir de Deus na sua vida e na minha vida. Olhe para mim. É sério, porque na cruz Jesus já conquistou tudo para nós. E às vezes nós somos aprisionados por este mal que impede o agir de Deus nas nossas vidas. E ele acaba estragando a nossa vida espiritual. Porque eu deixo de crer, então eu deixo de viver. Eu deixo de viver de acordo com a vontade de Deus. E se eu não vivo de acordo com a vontade de Deus, então eu vivo de acordo com as minhas vontades. E isso prejudica a minha vida espiritual. Olha como é sério a questão da incredulidade. Tome cuidado, porque ela vai atingir no seu coração sutilmente. E você vai se conformando com isso, quando a Bíblia diz, não vos conformeis, não vos conformeis. Nós, cristãos, devemos viver em novidade de vida.
Para isso nós temos que estar mergulhado na palavra, numa vida de oração. O nosso TSD tem que ser de qualidade, porque é isso que vai alimentar o nosso interior e nos fazer crescer na fé diante de Deus. Quem consegue entender, diga amém. Irmãos, existem muitas coisas acontecendo no mundo afora, nas denominações. E as pessoas inventam isso, inventam aquilo. Cuidado. Tem muita coisa que é de Deus, mas tem muitas coisas que não são de Deus. A Bíblia ela diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, que nós devemos pôr à prova tudo e reter o que é bom. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que você prova as coisas que acontecem. A Bíblia diz que ela é a luz que ilumina a escuridão. Ela é a verdade absoluta. Então eu coloco aquilo que está acontecendo dentro da palavra e faço prova daquilo. E aí eu retenho o que é bom, porque o que não for bom, eu lanço fora. Mas a luz da palavra de Deus destrua a incredulidade. Talvez o seu coração já está tomado de credulidade. Você já não acredita mais que é possível, você já não acredita mais que pode ser curado, você já não acredita mais que pode ser liberto, você não acredita mais que pode ter solução, você não acredita mais que tem uma saída, você não acredita mais que tem um escape, você não acredita mais que tem um milagre, você não acredita mais que Ele pode tudo. Mas Deus pode tudo, Deus pode tudo, Deus pode tudo, Deus pode tudo, Deus pode tudo. E nós estamos diante dele agora e preparamos esse ambiente para que ele manifeste o seu poder. Diga assim: eu vou destruir a incredulidade. Segunda coisa, supere a incredulidade. Primeira é a destruição dela, a segunda é você superá-la. Quem deseja ter mais fé aqui, diga amém. Só quem deseja ter mais fé, levanta a mão bem alto. Esse é o caminho. E essa manhã nós estamos trabalhando isso. Veja como nós estamos trabalhando. Eu quero ler um texto bíblico que vai fortalecer o seu coração. Como é que eu consigo ter mais fé? Primeira coisa é o nome de Jesus. Eu tenho que acreditar no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Seu nome está acima de todos os nomes. Nome mais lindo, nome mais santo. Diz a Bíblia que um dia todo joelho se dobrará diante dele e irão confessar que ele é Senhor. Eu não sei se você tem noção do que é isso, mas pensa toda a humanidade se encurvando diante dele, se ajoelhando diante dele e com a sua boca confessando que ele é o Senhor. Jesus é o poderoso entre as nações, é aquele que tem autoridade no céu e tem autoridade na terra. Jesus é o Filho de Deus e reina entre nós. Porque ele reina entre nós? Porque nós os escolhemos quando ele nos escolheu para sermos seus servos e ele, o nosso rei. O nosso rei Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Então como é que eu supero a incredulidade? A Bíblia diz em Romanos 10, 17, logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Eu supero meditando na palavra. A palavra é o grande segredo. Eu estava falando com alguns amigos esses dias e discípulos, e eu falei isso agora aqui também, as pessoas preferem acreditar no fantasma, que é mais difícil do que acreditar em Jesus. Eu falava sobre um assunto que eu observei esses dias, que Jesus falou: olha, Pedro, pega lá a moeda na boca do peixe e paga o imposto. E pegar a moeda na boca do peixe, essa orientação de Jesus é uma coisa clara e simples, é fácil de entender. Se eu disser para você, olha, vai ali, pega aquele livro, você vai entender claramente, não tem nenhuma confusão nisso.
Jesus disse, olha, vai no lago ali, pega um peixe, tira uma moeda lá dentro e paga, é claro isso. Mas nós temos dificuldade para acreditar nas coisas fáceis que Jesus fala. Talvez se você ouvisse Jesus falar, olha, pega uma moeda na boca do peixe para pagar o imposto, você diria, não, isso é muito difícil. Eu não consigo, é melhor trabalhar, juntar dinheiro, fazer uma rifa, vender alguma coisa, fazer um currículo, entregar para que eu possa pagar uma conta. A gente tem a dificuldade de acreditar, e aí que entra a falta de fé nas coisas que a Bíblia diz que são fáceis. Como é que eu tenho fé? Ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. E nós queremos criar coisas para adquirir fé. Nós queremos sentir ventos, raios, trovões, relâmpagos, o céu se abrir, uma luz descer do céu, sendo que é só ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, é simples. Diga para ela, é fácil. Diga, você quer ter fé? O segredo está na palavra. Deixou de trazer a Bíblia para o culto, nem no celular você tem, não lê a palavra durante a semana, não medita na verdade. Como é que teremos fé? Nós iremos morrer na incredulidade. Esses dias você vai ser trabalhado com essas coisas e Deus vai manifestar o seu poder aqui, mostrando os seus sinais sobre a sua vida. Você acredita e crê? Diga amém. Destrua a incredulidade, supere a incredulidade através da palavra, meditando na palavra, ela faz você ter mais fé. Trabalhe com a sua mente. A nossa mente é algo espetacular que Deus criou. Trabalhe na sua mente, coloque a mão na sua mente, coloque a mão aí na sua cabeça. Quantos pensamentos estão passando na tua cabeça agora, enquanto eu falo? Alguns estão aqui comigo, outros estão longe daqui, aí na sua mente. Alguns me ouvem, outros não estão me ouvindo porque sua mente está em outro lugar. E quando eu falo, um turbilhão de coisas vão passando na tua mente, imaginações, projetos, ideais, sonhos em relação às coisas de Deus e fora elas. A sua mente é algo sensacional que Deus criou. Para você ter fé, você tem que trabalhar na sua mente. Tira a mão da sua mente agora. Diga, eu preciso trabalhar na minha mente. Escute esse texto, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando eu digo trabalhar na mente, é que você tem que pegar a sua mente e trabalhar e levar ela cativa à obediência de Cristo. Senão sua mente foge. A sua mente, as suas imaginações, elas vão para outros lugares. E esquece de focar naquilo que é de Deus, na palavra de Deus, que pode trazer fé para o seu coração. E quando você bloqueia esse agir de Deus na sua mente, a sua mente é tomada por outros pensamentos que não vão linkar você, não vão conectar você com as coisas de Deus. E se a fé no seu coração começa a ser limitada, ela começa a impedir o agir de Deus na sua vida. Então, trabalhe na tua mente. A Bíblia diz, Filipenses, tudo que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Quando a Bíblia fala sobre isso, ele está nos dizendo, olha, controle a tua mente. Se a mente fugiu, volta para cá. E você começa a dominar e trabalhar para que você possa pensar nas coisas que são do alto. Pensar como se estivesse no reino dos céus, mas vivendo ele aqui na terra. No céu não existe doença. Pense, você é do reino de Deus. No céu não existe tribulação. Você é do reino de Deus. No céu não existe aprisionamento espiritual. Pense como se fosse no reino. A tua mente tem poder e a Bíblia nos mostra isso, que você deve levar ela cativa ao conhecimento de Cristo. Quando você faz isso, você está superando a incredulidade.
Diga para a pessoa que está do seu lado, supere a incredulidade. Quem consegue me entender? De verdade? Para a gente terminar, se coloque em pé. Louvor pode vir. Ore. Psss. Ei, ore. 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 A Bíblia diz, ore sempre. Ore no Espírito. Ore sem cessar. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz em Marcos capítulo 9, versículo de número 24. Um pai chegou com seu filho, um menino, gritando e chorando, e disse ao Senhor Jesus, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Deixa eu te contar essa cena. Um menino estava endemoniado, possesso de demônio, desde a infância. O demônio, quando se apoderava do corpo desse menino, jogava esse menino no fogo, na água, arrastava, ele bravava, ruivava, gritava, desde a infância. Aqui nós temos uma questão de que os demônios atingem crianças. Atingem crianças. E o pai, desesperado, não sabendo mais o que fazer, leva esse menino até Jesus. E quando Jesus vê aquele menino, ele expulsa o demônio, um espírito surdo e mudo. E quando o pai vê o pai chorando, em lágrimas, porque o filho estava sofrendo, ele diz, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha incredulidade. Talvez você é um incrédulo, está aqui nessa noite. Supere isso. Deus quer realizar um milagre na tua casa, nos teus negócios, na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu coração. Ore. Esse homem, ele ora e Jesus atende e abençoa e liberta o menino. Os discípulos falam, como é que o senhor fez isso? Jesus disse, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. O que é casta? Uma qualidade, uma espécie de demônio que só sai com jejum e oração. Pessoas que estão aqui aprisionadas, até possessas por espírito maligno, serão libertas desses dias de campanha neste lugar. Quem crê, diga amém. Neste tempo, irmãos, desse mês de junho, nós vamos dar passos. Pequenas ações, diga comigo, pequenas ações. Nós vamos dar pequenas ações para trabalhar a nossa crença e abrir uma manifestação de Deus poderosa ao nosso favor. Amém? Pequenas ações. Como que eu vou fazer isso? Declare sua fé em Jesus. Quando você não vê solução. Você viu o que eu disse? Você olha para mim, eu ainda estou com a bengala, ainda estou mancando com as dificuldades, mas estou declarando, eu estou curado em nome de Jesus. Trabalhe isso, pequenas ações. Mesmo não vendo solução, declare pela fé, no nome de Jesus, a sua vitória. Quando as dúvidas vierem, que elas virão, ponto de interrogação. Procure resposta na sabedoria de Deus. As dúvidas vêm, batem no nosso coração. Quando vier o medo, enfrente o medo, crendo em Jesus. Crendo no seu poder e siga seus caminhos. Para a gente terminar, lembre-se de tudo que Deus fez por você e pelas pessoas que você conhece. As lembranças do agir de Deus nos impulsionam a continuar confiando.